Desde o início tendemos a ter medo do escuro, medo do novo, surpresas, de tudo que nos faz temer. E esse tipo de coisa não acontece à toa, esse tipo de coisa não é por acaso. Desde o início dos tempos, nós temos medos daquilo que a gente não consegue ver, daquilo que a gente não consegue entender. Esse tipo de coisa não acontece por acaso. Esse tipo de coisa acontece por questão de segurança, por questão de proteção. Esse medo que a gente tem vem desde o primórdio dos tempos, e isso ocasionou a nossa evolução. Esse é um processo de segurança que nós humanos conseguimos desenvolver durante o tempo. A partir desse medo, a partir dessa apreensão, nós formamos a nossa primeira impressão. Nós pegamos tudo aquilo que foi observado naquela primeira experiência que a gente teve e transformamos como uma generalização daquilo, como se toda experiência parecida que a gente tiver vai ser mais ou menos do mesmo jeito. Esse tipo de coisa faz a gente ter um bloqueio, algo para nossa proteção, só que essa generalização causa muitas e muitas desavenças, por causa que essa primeira impressão que a gente formou naquele momento é formado por vários outros fatores que podem ou não estar ligados a isso. Quanto melhores as experiências forem, mais a gente vai querer repeti-las, mais a gente vai querer tê-las de novo e mais a gente vai poder fazer para tê-las de novo. E quanto pior, assim por dizer, essas experiências forem, menos e menos e menos a gente vai tentar repeti-las, até chegar ao ponto daquela experiência em si se tornar um trauma, se tornar uma fobia, algo detestável, algo não desejável. Nós, como seres humanos, nós não precisamos mexer com todas as cobras do mundo para saber que elas são perigosas. Apenas a gente tendo a impressão daquela cobra, a gente vai saber que ela é perigosa. Do mesmo jeito que a gente não precisa ter que experimentar todas as coisas boas do mundo, por exemplo, a gente não precisa experimentar todos os dias de sol da nossa vida para saber que aquele dia pode ser um ótimo dia para correr, um ótimo dia para lazer, e assim vai. A pior parte desse nosso comportamento é quando a gente aplica ele no nosso dia a dia. É quando a gente generaliza pessoas, quando a gente generaliza lugares, quando a gente generaliza coisas que estão à nossa volta, coisas que são interagíveis. Por exemplo, uma pessoa do nosso trabalho, um conhecido de um amigo nosso, ou algo do tipo. Essa nossa primeira impressão pode ser tanto causada contra alguém que possa ter falado com a gente, ou alguma experiência que a gente teve. E na maioria das vezes, quando uma pessoa fala pra gente a primeira impressão dele, é a primeira impressão formada por ele, pelos gostos dele, pelas atitudes dele e outras coisas, no entanto. Dessa maneira, a gente não pode formar a nossa primeira impressão de algo a partir da visão de outra pessoa. Do mesmo jeito, a gente não pode manter essa nossa primeira impressão para o resto da nossa vida. Esse tipo de primeira impressão é chamado de pré-conceito. A gente tem um conceito antes de ter a nossa experiência com aquilo. Esse tipo de preconceito a gente não pode deixar formar a nossa opinião para sempre, pois conceitos mudam, ideias mudam, opiniões mudam, pessoas mudam, coisas mudam. Então o nosso conceito também daquilo deve mudar sempre que necessário. Causar uma boa impressão é um ponto-chave na nossa sociedade, fazendo assim com que a gente seja bem inserido no meio onde é que a gente deseja. E essa primeira impressão pode te rotular para o resto da vida, a não ser que você faça algo de muito diferente do que causou aquela primeira impressão. Seja você fazer algo muito ruim quando a sua primeira impressão foi boa, ou você fazer algo extremamente bom quando a sua primeira impressão foi ruim. Por isso, a gente deve moldar as nossas ideias, fazendo com que tenhamos mais outras impressões, sejam elas segundas, terceiras e quantas mais foram necessárias. Como disse anteriormente, a gente não tem só uma impressão, a gente não tem só uma opinião, a gente não tem só uma visão de algo. Essa é a minha opinião. Eu me chamo Ramon
E esse é só mais um canal qualquer. Até mais.